Olá, meus queridos amores do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a professora Carol. Estou com muita saudade de vocês. Tenho certeza que logo tudo isso vai se normalizar. Mas enquanto estamos assim, eu vou gravando as aulas com as explicações, passando as correções através dos vídeos. Gostaria de pedir para que vocês me falassem caso estejam tendo alguma dificuldade com algum conteúdo em específico, caso não compreendam alguma coisa. Não fiquem com dúvidas, pode mandar para mim, que aí eu vou fazendo o possível, para explicar e fazer alguma outra metodologia para que você compreenda, caso tenha ficado dúvida sobre o que já foi passado. Bom, nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa com as correções das páginas que vocês fizeram na semana passada. Nós começamos aqui na página 90, na página 90, mas nós já tínhamos trabalhado com o conteúdo Você Sabia. Então aqui vem essa página ilustrar aquilo que vocês já haviam feito, inclusive gravaram um videozinho. Prosseguindo, nós temos a próxima página que fala de um textinho também, Você Sabia? Porque o beija-flor gosta de beijar as flores. Também vem no formato do Você Sabia, E aí vem as explicações logo abaixo, Como você monta, como você cria um Você Sabia, Também já explicado no videozinho da aula passada, que Você Sabia vem num formato de interrogação, que a própria pergunta já deve trazer uma resposta como essa, porque o beija-flor gosta de beijar as flores. Então, na própria pergunta já vem uma resposta. Aí aqui vem toda uma exemplificação, que retiraram do texto. Você sabia que o beija-flor não beija a flor? Então, na própria pergunta já vem uma informação. Aí embaixo já vem a explicação. Essas aves não beijam as flores e sim sugam-nas para retirar o néctar, um líquido açucarado que está dentro delas, um alimento muito importante. Então aí abaixo vem para vocês verificarem como ficou o Você Sabia, e depois vem para vocês criarem o seu próprio Você Sabia, que é o da página 93, que vem aqui do Tiranossauro Rex. Então aqui nós temos um textinho. Quantos dentes tinha um Tiranossauro Rex? Então eu vou ler o textinho e falar algumas possibilidades da criação do Você Sabia que, para ver se vocês conseguiram, chegar próximo, se conseguiram criar um Você Sabia a partir desse textinho. O Tiranossauro Rex tinha cerca de 30 dentes na parte de cima da boca e 28 na parte de baixo. Eles eram grossos, em forma de cone e variavam de tamanho, chegando a 30 centímetros. Isso é do tamanho da sua régua de escola. Sempre que um dente do tiranossauro caía, nascia um novo no lugar. Com essa dentição poderosa, ele podia estraçalhar 200 quilos de carne em apenas uma mordida. Que poderoso! É disponível na revista Recreio. Bom, pessoal, depois aqui, nessas linhas, era para vocês criarem um Você Sabia partindo das informações que nós acabamos de ler. Então, algumas possibilidades poderiam ficar assim. Você sabia que o Tiranossauro Rex tinha cerca de 30 dentes na parte de cima da boca? Aí poderia vir como resposta. É verdade, e além disso, 28 na parte de baixo. Uma outra possibilidade. Você sabia que os dentes do Tiranossauro Rex eram grossos, em forma de cone? Aí como resposta. E ainda variavam de tamanho, chegando a 30 centímetros. Isso é do tamanho de sua régua de escola. Outra possibilidade. Você sabia que sempre que um dente do tiranossauro caía, nascia um novo no lugar? Aí poderia vir assim como resposta. É verdade. Com essa dentição poderosa, ele poderia estraçalhar 200 quilos de carne em apenas uma mordida. Você também podia criar assim, Você sabia que o Tiranossauro Rex pode estraçalhar 200 quilos de carne em apenas uma mordida? Isso porque
os seus dentes eram grossos, em forma de cone e variavam de tamanho, chegando a 30 centímetros. Então, gente, há várias possibilidades de você criar um Você Sabia. Importante ressaltar que a própria pergunta traz uma informação e que você tem que seguir à risca as informações retiradas do texto. Você não pode omitir e nem acrescentar informações que não estejam no texto, ok? Depois, logo abaixo, vem aqui para vocês tirarem a prova se vocês realmente seguiram as orientações e fizeram Você Sabia. Então, no seu textinho, você colocou o título no formato Você Sabia? Então, você tem que observar. Você usou a linha até o final? Porque se você não usou até o final, não é um Você Sabia. Não é em prosa. Aí ele fica em verso. As palavras foram escritas corretamente? Aí precisa verificar no dicionário, com a mamãe, com o papai. Utilizou letra maiúscula no início de frases, em nome de pessoas e lugares? Muita atenção nesse item, porque quando vocês escrevem, eu noto que há pessoas que ainda não colocam letra maiúscula no início de frases e, sobretudo, não colocam letra maiúsculas para nomes próprios. Então, muita atenção nesse item. Você reproduziu fielmente a informação escolhida no texto? Bom, pessoal, feito isso, eu termino as correções, né, que era até a página 94, para que vocês fizessem. Para a próxima aula, eu vou continuar aqui, que eu já vou passar para vocês a explicação para quarta-feira, certo? Que vocês irão na página 95, que nós vamos começar com exploração e descoberta, certo? Nós vamos para quarta-feira, da 95 até a página 100. E lembrando que de segunda-feira só há aula de português. Então, como nós temos aí 3 blocos de aula, por isso que vai uma quantidade maior de atividades, porque vocês não recebem outro tipo de atividade a não ser de português, correto? Então, assim, é uma explicação para pessoas que porventura possam achar que é muita coisa, mas é porque é todo o dia somente uma disciplina. Já na quarta, que é somente um bloco, eu já realmente mando menos atividades. São todas correspondentes ao tempo, né, do horário da aula. Bom, então aqui na exploração e descoberta, nós iniciamos aqui na grande roda, troca de ideias. Então, olá, será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano, mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir meu nome decifrando minha assinatura. Então aqui, vocês podem observar a assinatura e tentar decifrar de quem será que nós vamos falar, nós vamos estudar, né, nesse finalzinho da apostila. Quem será que vai aparecer por aqui? Bom, agora eu acho que vai ficar mais fácil, hein? Olha só. Interpretação em 3D da máquina voadora de Leonardo da Vinci, né? O ornitóptero, o engenho foi concebido em 1488 após ele estudar a mecânica do voo. Então agora nós vamos falar um pouquinho de Leonardo da Vinci. Aqui, pessoal, uma das obras mais famosas do mundo, Gioconda ou a Mona Lisa, que traz assim muitos estudos acerca dessa obra. Então, a Gioconda, conhecida como Mona Lisa, é a pintura mais famosa do artista. E ela foi pintada ao longo de 10 anos, de 1503 a 1513, e está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Mas ninguém pode se aproximar, né? Essa tela, ela fica com muita segurança por trás dela, para que ela não seja roubada, para que não seja deteriorada. Para tirar fotos não pode tirar com flash. Nem sei se sem flash pode tirar, né? Mas enfim, há muito que se fala sobre os recursos utilizados por Leonardo para pintar essa obra. Gostaria que vocês observassem bem de perto que uma das técnicas usadas por Leonardo, que fica uma incógnita até hoje, é que a Mona Lisa, para onde de qualquer ângulo que você olhar para ela vai estar te olhando.
Então, se você estiver na esquerda, do lado esquerdo, e olhar para ela, ela está te olhando. Se você estiver para cá e olhar para ela, ela está te olhando. Se você estiver aqui, ela está te olhando. Se você estiver para baixo, ela está te olhando. Então, essa técnica usada por Leonardo, ela nunca tinha sido usada por ninguém, de conseguir transmitir esse olhar de qualquer ângulo que a pessoa estiver, da impressão que ela está te olhando, certo? Então, agora, nós vamos conhecer um pouquinho do Leonardo, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho, Um Menino em Vinci, ok? Vocês vão ler aqui o textinho, Um Menino em Vinci. No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci, um dos mais incríveis gênios da humanidade. A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço de seu filho. "Chô!" ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas. Mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. A criança Leonardo havia nascido no dia 15 de abril de 1452, em uma região montanhosa da Itália, chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Caterina, era uma jovem camponesa bonita e pobre. Seu pai, Ser Piero, era um ambicioso jovem de família rica, que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia por toda parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e usos das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas ao redor da Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. "Diga-me onde começa o rio", dizia Leonardo. "Diga-me o que faz o relâmpago. Diga-me o que acontece com a lagarta dentro do casulo." O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e escrever e a usar um ábaco. E essa foi a única educação que ele recebeu. Em vez de estudar, ele passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinci. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta, achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros e animais, o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontrava nos leitos dos rios, a luz dos campos e as sombras das densas florestas. Bom, aqui nós temos a explicação, uma nota sobre o que é ábaco, que é um instrumento formado por um quadro com arames paralelos, usado para fazer cálculos. Então, nesse quadro abaixo, que vocês estão vendo aqui, nesse quadro abaixo, é para vocês ilustrarem o texto a partir das imagens que ele provocou em você durante a leitura. Então, se você quiser até ler novamente, e aí você vai desenhar nesse espaço, né, o que esse texto provocou em você, que imagens que te vieram à mente conforme você foi lendo. Então, de acordo com o que foi sendo narrado, você vê o que você quer colocar nesse espaço aqui, para ilustrar o texto, com as imagens que você teve em mente assim que eu fui lendo o texto para você, ok? Então, agora nós vamos para a página 98, né? Lá na página 98, diálogo com o texto. Você já ouviu falar em coleta de dados?
Alguma vez você já fez esse tipo de trabalho? No livro abaixo, reúna algumas informações importantes do texto que você acabou de ler. Elas servirão para organizar as ideias principais do texto. Então aqui vocês vão ter que colocar todas as informações do Leonardo da Vinci. Aqui você coloca Leonardo da Vinci, aí você vai lá no texto e procura quando foi que ele nasceu, aí você coloca a data de nascimento. Você também vai lá procurar qual é a nacionalidade dele, certo? Por exemplo, a nossa nacionalidade é brasileira. Qual é a nacionalidade? Gente, nacionalidade é uma palavra feminina, viu? Não é porque é menino que eu falo que a minha nacionalidade é brasileiro. Não, nacionalidade brasileira. Você pode falar assim, eu sou brasileiro, minha nacionalidade é brasileira. Então aqui a palavra é no feminino, embora você esteja falando de Leonardo. Aqui vocês vão relatar as primeiras descobertas que o Leonardo fez sobre o mundo, tá? As primeiras descobertas que ele fez sobre o mundo. E as invenções reveladas em seus esboços, certo? As invenções que ele revelava através de seus esboços. Bom, aí nós vamos para a próxima página, que é a página 99. Aí na página 99, vocês vão ter as atividades aqui, ó. Pinte apenas os espaços que apresentam as características que estão de acordo com o texto. Então aqui você vai analisar todas essas frases e você vai pintar aquelas que realmente são verdadeiras, que estão dentro do texto. O texto Um Menino em Vinci, ele descreve a vida de uma pessoa real, ou seja, o Leonardo da Vinci foi uma pessoa real ou é uma pessoa inventada? Se é verdade, você pinta. Se não é, você não pinta. Apresenta informações inventadas. O Menino em Vinci é um texto que traz informações que foram inventadas? Se sim, você pinta. Se não, você não pinta. Os fatos são narrados em ordem cronológica, ou seja, desde quando ele nasce até o final da infância, ou primeiro fala da infância, depois fala de quando ele nasce. Então vamos lá. O texto descreve a vida de uma personagem. Leonardo era uma personagem ou era uma pessoa real? O texto apresenta informações verdadeiras sobre fatos que aconteceram? No texto não se considerou a ordem cronológica, ou seja, os tempos em que os acontecimentos ocorreram estão misturados. Primeiro fala de quando ele já estava na infância, depois que fala de quando ele nasceu. É assim que está? Bom, depois a outra questão. Confira a atividade anterior com o professor. Depois, a partir das informações, assinale o gênero de texto que corresponde a essas características. Esse texto que nós lemos sobre o Menino em Vinci é um conto de fadas? É uma biografia? É um anúncio publicitário? É uma reportagem? É uma fábula ou é uma entrevista? Vocês vão assinalar, aí eu trago a resposta na quarta-feira. Para que serve esse gênero? Para que serve esse gênero de contar sobre uma pessoa notável? De fazer um apanhado sobre essa pessoa desde quando ela nasceu? Para que serve, será, hein? Segundo o texto, Leonardo da Vinci foi uma criança bastante curiosa. Cite um fato que comprove. Então, vocês devem colocar algo que comprove que ele era curioso, era uma criança curiosa, tá bom? Tudo lá no textinho. Você acredita que a convivência de Leonardo com seu tio Francesco estimulou a curiosidade do menino? Vocês acham que se ele não tivesse convivido com o tio dele, ele teria sido tão curioso? Ou ele tornou-se mais curioso por conta de conviver com seu tio, que sempre explicava tudo para ele, contava para ele as coisas? Entre tantos talentos, Leonardo foi também um inventor genial. Ele esboçou muitos dos aparelhos e veículos que conhecemos, como a bicicleta, a roupa de mergulho e o submarino, entre outros. No entanto, Da Vinci era obcecado pela ideia de voar.
Estudando muito e observando o voo dos pássaros, ele desenvolveu esboços para máquinas voadoras que só seriam construídas séculos depois. Então ele criou esboços e aquilo que ele criou, séculos mais tarde, acabou sendo construído mesmo. Observe e tente adivinhar que máquinas são essas, né? Aí você vai tentar colocar aqui um nome do que você acha que é isso aqui, o que você acha que veio a ser isso depois futuramente, ok? Então aí as atividades elas vão até essa página, até a página 100. Aí vai ficar para vocês fazerem de tarefa. Agora eu vou pedir um minutinho para vocês, para que eu possa abrir a parte das tarefas, tá? Para eu explicar para vocês. Que as tarefas que eu pedi são 135 e 136. Que eu preciso corrigir. E aí já falada que vai ficar também passada para vocês. Que era a lição 19. Então deixa eu achar aqui a lição 19, para que nós possamos fazer a correção. É que as tarefas, elas ficam num outro lugar, então eu preciso abrir e chegar lá na lição. Já não dá para ficar já certinha como ficou a aula assim que eu comecei o vídeo. Mas já acho, estamos na 18, é a próxima, essa aqui. Bom, então na lição 19 foi passado de tarefa, então vamos lá. Prepare-se para testar minha nova invenção. Esse botão nos levará de volta a domingo. Partiu. Puf! Chegamos, então. Não parece domingo? Sim, mas de qual ano? Ixi, gente, acho que deu problema aqui, hein? Essa máquina do tempo. Bom, vamos ver então como ficam as atividades. Aqui, nas atividades de vocês, para vocês responderem as questões seguintes. Aqui na primeira, a invenção realizada por Rex deu certo? Como você chegou a essa conclusão, gente? Na verdade, é uma interpretação, mas nós temos que levar em conta, né? O desenho aqui, a gente tem que fazer uma leitura visual também. Então, a gente pode concluir que a invenção deu certo, porque a máquina do tempo, ela realmente, né, levou ali os personagens para um outro tempo histórico. Mas, por outro lado, a gente pode ver que ela teve uns probleminhas no percurso, né? Porque eles pediram que fossem transportados para um domingo, não para uma outra época. Então ela deu certo em parte, porque ela funcionou, mas levou eles para uma outra época. Pode ser essa.